Turminha, a semana passada, a professora fez uma aula, explicando para vocês o que era renascimento cultural e científico. Depois vocês tiveram uma aula na Central de Mídias também. E nessa aula vocês deram uma comparação, entre uma obra do período da Idade Média e uma obra com as características do renascimento cultural e científico, Uma obra extremamente famosa, por sinal. Mas hoje a nossa aula vai ir um pouquinho para além do renascimento cultural e científico. Nós vamos falar sobre o mapa mental que vocês fizeram, que é reforma, certo? A gente vai falar da reforma protestante. Então, peguem no caderno, vamos anotar nosso tema e vamos para nossa aula. Bem, para a gente começar, então, vamos com aqueles conceitinhos básicos para a gente se aprofundar depois. Então, a reforma religiosa, ela vai acontecer lá no século XVI. Na onde? Na Europa, e ela vai ser um movimento que ela vai criticar a Igreja Católica, Ela vai ser um movimento de cunho religioso, mas também político e social, porque ela vai atingir toda uma sociedade, certo? E ela não vai acontecer de maneira isolada. Enquanto está acontecendo o Renascimento lá no século XVI, vai estar no mesmo tempo acontecendo o Renascimento cultural, vão estar se formando as primeiras monarquias nacionais, Portugal, Espanha, que é assunto das nossas próximas aulas também, certo? Antes de eu continuar, eu só queria deixar bem claro, eu não vou postar resumo. Vocês devem acompanhar os vídeos e ir anotando tudo que eu vou colocando de escrito nos vídeos e também as atividades quando eu proponho, certo? Vocês têm que ir acompanhando os vídeos, fazendo as anotações e, se tiver necessidade, reassistir os vídeos, certo? Ao final, eu vou pegar todos esses vídeos que eu postei de maneira separada, vou compilar todos juntos e postar no YouTube. E depois eu posto o link aqui, caso vocês se percam em alguma informação. Mas não entendeu direito? Eu volto o vídeo, escuto novamente a fala da professora, para eu compreender. Tanto que eu normalmente faço 10 minutos de vídeo. A nossa aula tem 45 minutos. Certo? Então, é tempo suficiente para rever e assistir os vídeos quando ficar com alguma dúvida, tudo bem? Bem, agora que a gente já viu aqueles conceitinhos básicos, Quando, onde e o que foi, a gente vai entender realmente o que foi a reforma, Reforma é uma mudança, não é? Eles estavam insatisfeitos com alguma coisa e resolveram mudar, melhor, vão criar novas igrejas, Essas igrejas são as igrejas reformistas, No Brasil, são muito conhecidos como as igrejas evangélicas, Muitas surgidas naquele período, outras são mais novas, Mas elas surgem principalmente de uma crítica a algumas coisas que a Igreja Católica da época fazia, Então, vamos conhecer quais foram essas críticas que levou ao surgimento dessas novas igrejas. Bem, a primeira crítica vai ser a venda de indulgências. Naquela época, o medo do inferno, pelos pecados cometidos, era muito grande. Então, a igreja, para manter o seu alto luxo, os membros de alto escalão, vendiam o perdão dos pecados, que era a venda de indulgências. E muitas pessoas e membros da própria igreja condenavam essa atitude, achavam um absurdo, a igreja querer vender o perdão dos pecados. A outra crítica era dos burgueses, aqueles ricos lá, que era a proibição da usura. A usura era um empréstimo de dinheiro a juros. A igreja condenava essa prática, Ela não aceitava um empréstimo de dinheiro a juros. Ela acreditava que só o trabalho digno do homem podia render alguma coisa, E não o empréstimo de dinheiro que em si não teria suor. E a terceira crítica vai ser dos próprios reis, A Igreja Católica naquela época era extremamente rica, ela tinha muitas terras. E os países se formando, as monarquias se formando, vão começar a se incomodar com esse grande poder da igreja, que às vezes limitava o território de alguns reis. Então, eles também não vão gostar, porque eles queriam mais terras e a igreja tinha grande posses de terras, Então, isso também vai ser uma crítica à igreja.
Bem, já no século XV, a gente vai ter pessoas que já vão começar a criticar o, o poder da igreja, a venda de indulgências, lá como o John Wycliffe, John Hus, que vocês fizeram no mapa mental, mas a reforma vai ganhar grande destaque com Martinho Lutero. Lutero, ele vai ser um dos grandes reformadores, né? E ele era membro da Igreja Católica, ele era um monge lá na Alemanha, né? Ou seja, ele fazia parte da igreja. Então ele vai sair de dentro da igreja, porque ele não vai concordar com várias coisas que a igreja vai falar. E vai fundar a sua própria igreja, a igreja luterana, que existe até hoje. Vamos entender um pouquinho mais o que foi essa reforma de Lutero, então. Bem, então como eu disse, Martinho Lutero, ele era membro da Igreja Católica, ele era um monge, né? Mas ele estava muito descontente com a igreja, principalmente com a venda das indulgências. Em 1517, ele vai escrever as 95 teses, ou seja, as críticas dele contra a Igreja Católica, e vai afixar na porta da igreja onde ele pregava, né? O Papa vai condenar essa atitude dele, vai pedir que ele faça uma retratação, né? E ele, revoltado, né, com a atitude, ele vai queimar essa ordem do Papa, essa bula papal, né? Essa ordem do Papa. Ele vai ser expulso, né, da Alemanha, vai ser excomungado para a Saxônia e lá ele vai escrever toda a doutrina luterana, falando que o homem, a única. Essas pregações de Lutero foram ganhando muitos adeptos que começaram a criticar e a protestar cada vez mais posturas da Igreja Católica, daí vem o nome protestantes, né? Porque eles protestavam contra a Igreja Católica, e ele vai ganhar força principalmente na Alemanha, na Suécia, na Noruega e na Dinamarca, né? Lutero, vai ser muito bem aceito pelos nobres, né? Então, a primeira igreja reformista, né, a se constituir assim, vai ser a Igreja Luterana de Martinho Lutero, que foi um membro da Igreja Católica, mas descontente com as posturas dela, sai da igreja, cria sua própria doutrina, começa a pregar então as suas convicções e começa a ganhar muitos fiéis para a Igreja Luterana. Um outro grande reformista da época foi João Calvino, né, que criou a Igreja Calvinista. Ele, assim como Lutero, também criticava muitas posturas da igreja, mas a sua principal doutrina, né, uma característica bastante marcante da sua doutrina é a predestinação. Segundo ele, algumas pessoas já nascem predestinadas à salvação. Por isso a questão da fé, por isso as pessoas têm fé, porque elas são predestinadas à salvação. João Calvino vai ganhar mais adeptos que Lutero ainda, porque ele vai falar uma coisa que muitos burgueses vão adorar de ouvir. Ele falava assim, que as atividades comerciais e financeiras eram vistas com bons olhos por Deus, né? Portanto, em vez de desencorajar as atividades que rendessem muito dinheiro, ela era encorajada, porque essa. Então, João Calvino, principalmente por essa questão de valorizar a riqueza, né, ele vai ganhar muitos adeptos, principalmente os burgueses. Ela vai se espalhar muito, vai se difundir muito. Na Escócia, eles vão ficar conhecidos como os presbiterianos. Na França, como os huguenotes, e na Inglaterra, como os puritanos. Alguns nomes, né, principalmente os presbiterianos, são presentes até hoje na nossa. No Brasil, a gente escuta falar mais, né? Mais que luteranos, huguenotes, puritanos, né? Para vocês terem noção como a gente fala dos evangélicos aqui no Brasil, mas eles surgem lá no século XVI com os reformistas, né, com os protestantes, e vem criando essas várias igrejas protestantes, né, ou aqui no Brasil como a gente chama de igrejas evangélicas, né, ambas, tanto a Igreja Católica. O rei Henrique VIII da Inglaterra não gostava do poder que a Igreja Católica tinha em seu país. Então, como pretexto para tirar o poder da Igreja Católica do seu país, ele resolveu arranjar um argumento. Ele era casado com Catarina de Aragão,
né, do Reino de Aragão, que depois tornou-se parte da Espanha, e há 18 anos, e ele não tinha um herdeiro, não tinha dado nenhum herdeiro homem para ele. Então ele pediu para Roma a anulação do seu casamento, né? Mas para a Igreja Católica se pode casar apenas uma vez. Então, essa anulação foi negada e Henrique VIII então resolveu romper com a igreja. E daí, em 1536, o parlamento britânico vai aprovar o divórcio dele com a Catarina de Aragão e ele vai se casar com uma dama da corte, né? A amante dele, a Ana Bolena, né? Tem até um filme sobre a história de Ana Bolena, podem pesquisar. A igreja, sabendo que ele se casou novamente, então, vai excomungar ele, ou seja, vai expulsar ele da igreja católica. Pronto, aí serviu de argumento para Henrique VIII fazer o que ele queria. Ele vai confiscar todas as terras, ou seja, vai tomar para si todas as terras que a igreja católica tinha na Inglaterra e vai fundar a sua própria igreja, que vai ser a igreja anglicana, ele como chefe supremo da sua igreja, né? Uma igreja com uma estrutura muito, muito parecida da igreja católica, mas que tinha como chefe supremo o rei da Inglaterra. Gente, e a igreja católica, né? Vendo esse monte de igrejas surgindo, perdendo um monte de fiéis para essas igrejas protestantes que vai surgir no Lutero, calvinista, a anglicana e outras, né? Que ficaram não tão conhecidas como essas. Será que a igreja católica vai pensar? Será que ela vai fazer alguma reação? Na nossa próxima aula, então, a gente vai ver quais vão ser as reações, né, da igreja católica. Ela vai começar a perder um monte de fiéis para essas outras igrejas. O que será que ela vai fazer para tentar conter essa criação de novas igrejas ou de ganhar de volta os seus fiéis? Será que ela vai fazer alguma coisa? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver a contra-reforma, a reação da igreja católica contra a criação das igrejas reformistas, certo? Então, para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida, reassiste os vídeos, né? A professora vai compilar, depois colocar tudo num vídeo só, para ficar mais fácil. Mas vocês têm os vídeos salvos aí, assistam novamente para entender, né? Espero que tenha conseguido entender um pouquinho o surgimento dessas igrejas tão difundidas aqui no Brasil, né? Que são as igrejas evangélicas ou igrejas protestantes. Então, eu espero que tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho a origem que surgiu lá no século XVI, presente muito na sociedade brasileira hoje. E na próxima aula a gente vai ver, então, a reação da Igreja Católica contra o surgimento dessas igrejas. E não esqueçam de me mandar as atividades. Tem muito aluno que não me enviou as atividades ainda. São os registros das aulas do aplicativo. Combinado, gente? E anotem também tudo que a professora colocou por escrito nos vídeos. Essa é o registro da aula.